Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 3 de outubro. Estamos começando o mês missionário, o mês das missões. Na Igreja Católica é um momento muito forte, muito importante para refletirmos sobre a natureza, sobre a identidade missionária da Igreja. A missão faz parte constitutiva da identidade fundamental da Igreja Católica. Um cristão deve sempre comunicar ao mundo aquilo que a misericórdia de Deus fez em sua vida. E nesse domingo, todas as leituras giram em torno do tema do amor, do matrimônio, da família. O texto do Santo Evangelho é de Marcos 10, de 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Jesus então abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como já disse, começa o mês missionário. O tema do mês missionário deste ano é Jesus é missão. Jesus Cristo é missão. E o lema é uma frase do capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos. Atos 4, versículo 30. Não podemos deixar de falar sobre aquilo que vimos e ouvimos. Ou seja, o testemunho missionário, fundamentalmente, é um testemunho existencial daquilo que foi experimentado. Na liturgia desse 27º domingo do tempo comum, nós somos convidados a refletir sobre o amor, sobre o matrimônio, sobre a família. Começamos com o texto de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 24. Ali, fundamentalmente, encontramos um princípio. Não é bom que o homem esteja só. O ser humano foi feito para a comunhão. O ser humano foi feito para a alteridade. E aí Deus começa a procura de um ser semelhante ao homem que lhe seja capaz de interlocução. É muito interessante a expressão hebraica, knegdo. Significa que seja capaz de dialogar, que seja capaz de interlocução. Encontrar um semelhante, encontrar um auxílio, encontrar alguém que seja capaz de alteridade, que seja capaz de interlocução, que seja capaz de construir um projeto de vida conjunto. Deus então leva o homem
a um sono profundo e retira do seu lado uma parte. A palavra hebraica tselem tanto significa lado como significa costela. Talvez seja preferível traduzir por lado. Isto é, a mulher, ela é construída a partir do lado do homem. Não da cabeça, não dos pés. Do seu lado. E o homem reconhece. Esta sim é osso dos meus ossos. É carne da minha carne. É por isso que ela vai se chamar mulher. Em hebraico, Isha. Homem, em hebraico, se diz Ish. E mulher se diz Isha. Ela é Isha, o homem é Ish. Isto é, aqui encontramos o casal que, na alteridade, pode construir um projeto unitário. Aliás, uma das características fundamentais da antropologia do livro do Gênesis é ser uma antropologia unitária. É por isso que o ser humano deixa o seu pai e a sua mãe, se une ao seu cônjuge e os dois se tornam uma só carne, um único projeto de vida, um único projeto de comunhão, sem perder de vista a alteridade e a diferença. Marido e mulher são diferentes, mas nesse mistério do amor são capazes de, na diferença e na alteridade, encontrarem um mistério de comunhão. Encontramos a mesma coisa no texto do Santo Evangelho, com outras palavras. Os fariseus querem provocar Jesus e perguntam a ele se é permitido dar uma carta de divórcio à mulher por qualquer motivo. Vocês sabem que no tempo de Jesus havia duas escolas rabínicas mais importantes, a escola de Hillel e a escola de Shammai. Ambas tinham posturas um pouco distintas, as duas tinham posturas um pouco distintas, alguma com uma margem maior de liberdade, outra com uma margem menor de liberdade. Jesus responde com uma pergunta: o que Moisés ordenou? Moisés permitiu o divórcio como concessão, exatamente por causa da dureza do coração dos hebreus. Jesus, contudo, leva a reflexão para a criação, para o nível primeiro e fundamental, para o capítulo 1, a narrativa sacerdotal da criação, e para o capítulo 2, a narrativa já vista, provavelmente, da criação. Isto é, desde o começo da criação, os dois são homem e mulher. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus enfrenta a loucura dos fariseus e os rebate com argumentações bíblicas bastante contundentes. O problema é que os discípulos de Jesus são também homens dessa cultura. E eles estão também profundamente impregnados dessa cultura machista do seu tempo. Os discípulos então fazem perguntas a Jesus sobre a mesma situação. Jesus não amarela, Jesus não negocia com a verdade, Jesus não cede um único milímetro. E ele diz: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério. A mulher que se divorciar do seu marido e casar com outro, comete adultério. Isto é, o divórcio é plenamente, para Jesus, impossível. Algo que destrói a unidade familiar. Mesmo que alguém chegue a separar-se do seu cônjuge, não poderia constituir uma nova união, porque cometeria adultério. O texto do Santo Evangelho se conclui com a reflexão de Jesus sobre o ser criança. E Jesus abraça as crianças, abençoa as crianças e afirma: deixai as crianças vir a mim. Isto é, o reino de Deus é das crianças, mas não as crianças no sentido de infantilismo. Não. O reino de Deus é das crianças porque as crianças não têm nenhuma prerrogativa de status diante da sociedade do seu tempo. Elas só podem confiar em Deus. Elas só têm Deus a quem podem recorrer. Jesus então ama as crianças e diz algo muito mais profundo.
Só pode pertencer plenamente ao reino de Deus quem se tornar como uma criança, que se coloca inteiramente nos braços do Pai para confiar plenamente na sua providência. A segunda leitura da carta aos Hebreus caminha na mesma direção, só que é uma reflexão muito mais teológica. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Percebam que a metáfora familiar, essa imagem familiar, está presente também na segunda leitura. Jesus é o Filho de Deus. E Jesus, como filho, quis conduzir muitos filhos de Deus à glória. Nós nos tornamos filhos de Deus no Filho, que é Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus vai adiante. Jesus é o Santo e o Santificador. Pois bem, o Santificador, que é Cristo, e os santificados, que são os filhos de Deus, são descendentes do mesmo ancestral, Adão. Nós somos descendentes de Adão no mistério da nossa fragilidade. Mas nós somos descendentes de Deus, mergulhados na filiação única de Cristo Jesus. Cristo Jesus, portanto, nos insere na sua própria filiação. E nós nos tornamos filhos adotivos naquele que é o único filho. É por isso que Jesus nos chama plenamente de irmãos. Então percebam como o elemento pai, o elemento filho, o elemento filhos e o elemento irmãos aparecem com tanta beleza nesta segunda leitura. É um modo de estabelecer uma nova família. A nova família daqueles que são irmãos de Jesus Cristo, filhos adotivos do mesmo e único Pai. Jesus é o Filho amado de Deus. Nós nos tornamos filhos adotivos porque fomos inseridos na única filiação de Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, como vocês podem perceber, a liturgia de hoje, toda ela, trata da união matrimonial, da filiação adotiva, da filiação de Jesus diante do Pai, de nós todos como irmãos amados de Jesus Cristo, do convite de Jesus a nós para nos tornarmos crianças, crianças do reino, filhos e filhas do reino, plenamente confiados na providência de Deus. Outra coisa importante é que Jesus rejeita completamente o divórcio e o adultério e sustenta a tese da união absoluta entre marido e mulher, como imagem fundamental da aliança inquebrantável de Deus com a humanidade. Assim como a aliança de Deus conosco é imutável, inquebrantável, assim como a aliança selada por Jesus no mistério de sua morte na cruz é definitiva e perene, da mesma forma é a aliança matrimonial. Encontramos em Gênesis 2 esta antropologia unitária, homem e mulher, a dimensão masculina e a dimensão feminina. Encontramos esta igualdade fundamental entre homem e mulher, por isso que a mulher é retirada do lado do homem. E se constrói um relacionamento interpessoal, constituindo-se relações marcadas pela alteridade, pela interlocução, por uma aliança entre homem e mulher, que é a imagem fundamental e sacramento daquela aliança de Deus com a humanidade selada no sangue do seu Filho Cristo Jesus. Assim, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Jesus também nos pede que acolhamos as crianças. E todos aqueles que pertencem ao reino são como crianças, na humildade e na confiança absoluta na paternidade de Deus. Também o salmo da liturgia de hoje, o Salmo 127, fala-nos da união matrimonial e da fecundidade da família. A posteridade, a terra, são sinais grandiosos da bênção de Deus. Ao mesmo tempo, somos convidados a refletir sobre os grandes desafios que a família enfrenta, especialmente nesta sociedade líquida, na sociedade do imediatismo, como é difícil fazermos projetos perenes em médio e longo prazo.
É por isso que o casamento é tão desafiador. Também há muitos desafios no campo socioeconômico, especialmente a pobreza, a doença da Covid-19 e as pandemias em geral, o desemprego, a inflação que sobe e tantos outros desafios no campo socioeconômico. Mas há também desafios no campo religioso e cultural, especialmente o secularismo, a perda de fé, a perda dos laços religiosos, a perda destes valores fundamentais que dão a identidade de uma família cristã católica. Infelizmente, há casos de famílias que fracassaram, de matrimônios que faliram. O Papa Francisco, na Amoris Laetitia, no capítulo 8, nos dá 4 critérios fundamentais, como a Igreja deve lidar com estas situações de casamentos que faliram: acolher, acompanhar, discernir para integrar. Nenhum filho de Deus deve ficar abandonado, excluído, porque fomos criados para o amor. E a Igreja é também uma grande família, marcada pelo amor, pelo acolhimento, pela aliança, pela bondade da relação entre os seus membros. Um abraço a você. Vamos orar por nossas famílias e pelas famílias do mundo, especialmente por casais que vocês conhecem, que estão precisando muito das nossas orações. Fiquem com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.